Estão escutando bem? Põe um tequinho só de retorno para mim aqui, Fabião, por favor. Olha lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Deixa eu cantar uma música aqui para ver se está certo. Aí, agora tá bom. Para mim tá bom aqui. Para vocês está tudo certo aí? Vamos começar agora? Todos os recados agora, certinho, falando do Avívanos, das mulheres e dos teens. Esse dos teens, todos são especiais, mas a gente como pastores, como líderes, o nosso coração aperta tanto para ter mais frentes, para ter mais envolvimento das pessoas no serviço, porque já foi dado o recado por Jesus, muito é obra e poucos são os trabalhadores. Então o nosso desejo é que tivesse mais salas do infantil, mais pessoas pregando, mais pessoas servindo, mais pessoas ajudando na limpeza, mais pessoas como jovens. Mas o sonho tem um processo até se tornar realidade. A gente ora, a gente busca Deus, a gente tenta convidar pessoas, e no tempo certo de Deus tem acontecido. Os adolescentes era algo que a gente, com muito temor, queria fazer um trabalho, mas a gente não podia começar porque não tinha mais braço, essa é a verdade. Então, glória a Deus por todos que passaram, que contribuíram, que ajudaram em cada etapa, e a gente está aí retomando mais uma vez com os teens, amém, queridos? Então, ore bastante para a gente poder atingir essa geração e trabalhar muito forte nessa frente, como a gente tem feito nessa transição como igreja, amém? Feche teus olhos aí por um instante. Sem mais recados, sem mais nada, a não ser a palavra de Deus. Senhor Jesus, eu clamo a Ti, meu Pai, para que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro, Senhor, como uma espada muito bem afiada, a qual ela representa, Senhor. Venha nos marcando, Senhor. Venha assim nos atingindo, Senhor, nos instruindo, nos discipulando, Senhor, nos disciplinando, mas também trazendo, meu Pai, uma ação profética, Senhor, de avanço, de crescimento, de multiplicação. Nós cremos, meu Pai, que a Tua multiforma, Senhor, o Teu amor incontável, Senhor, Ele é derramado sobre nós, meu Pai, através da Tua palavra, e eu me coloco aqui, Senhor, como um meio, como uma ferramenta, um instrumento para ser usado por Ti, Senhor, pois preciso dessa palavra, preciso viver essa mensagem, Senhor. Estamos aqui em família, Senhor, partilhando, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado para uma igreja local, Senhor, a qual eu tenho um apreço grandioso, Senhor, nessa proximidade, Senhor, nas palavras que vêm, Senhor, para uma igreja local. É assim que nós cremos, pedimos para que o Senhor nos use, Senhor, pois sem Ti nada poderei fazer, Senhor. Abre o coração de cada um, olhar, Pai, a mente de cada um, não deixe ninguém disperso nesses próximos minutos, tanto os que estão aqui, ou os que estão acompanhando, Senhor, de uma forma virtual, ó Deus, mas que a palavra tem o mesmo poder. É assim que nós cremos, pedimos a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Amém, igreja? O tema da mensagem de hoje é os processos até a vitória. Quem quer alcançar a vitória, diga glória a Deus. Então você vai ter que entender alguns processos. Esse é um texto, igreja, que fala muito comigo de tempos em tempos. Eu sou muito linkado à história, principalmente essa do rei Josafá. É uma história que já transicionou na minha vida algumas vezes e me deu revelações a cada momento em que eu mergulhei nesse texto. Tive uma experiência profunda com o Senhor umas 2, 3 madrugadas atrás, que veio esse texto e eu trabalhei durante essa madrugada mergulhando, entendendo cada ponto e de fato cada leitura, mesmo texto que eu já conhecia, ele trouxe mais ainda revelações e pontualidade no que nós estamos passando, no que a gente enxerga como igreja contemporânea, enfim. E eu creio e peço para que essa palavra também entre no teu coração, amém?
processo de uma vitória. Nós lemos o último versículo, eu vou ler mais uma vez aqui para ficar mais claro, na versão NVI, 2 Crônicas capítulo 20, verso 19, o texto fala assim: levantaram seus levitas, os filhos de Coatitas e dos filhos de Coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. Verso 20: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao sair, Josafá pôs-se, algumas versões podem estar Jeosafá, pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas. Vou pular para o verso 28, tá bom? E vieram a Jerusalém com saltérios e harpas, e também com trombetas, para a casa do Senhor. E veio essa parte, e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra. Repete isso comigo: e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles o Senhor que havia pelejado contra os inimigos de Israel. Só para dar um pano de fundo aqui, Josafá era um rei que foi considerado bom diante do Senhor. Se você for estudar a história dos reis de Israel, dos reis de Judá, você vai ver algumas oscilações de reis que foram bons, reis que contribuíram bem, foram obedientes à palavra de Deus, mas você também vai ver reis que não fizeram aquilo que agradava ao coração do Senhor, e foram reis ruins. A gente enxerga isso em qualquer tipo de liderança. Então você vai ver cenários, você pode comparar cenários políticos, cenários econômicos, pastores, todo tipo de liderança. Você vai ver que homens e mulheres se posicionaram de uma maneira coerente, honesta, trabalharam, serviram a Deus, mas você vai ver pessoas que... Tá uma guerrinha espiritual? Tá melhor assim, gente? Então vou começar nos recados lá de novo. Vamos começar lá, vamos abrir o culto. Então você vai ver esses tipos de cenário. Não me incomoda, meu amor, fique em paz. O que acontece é que em todos eles Deus tem um propósito. Deus tem um propósito sobre gestões ruins, Deus tem um propósito sobre reis que foram ruins, Deus também teve um propósito em reis que foram bons. Esse rei, o texto fala que Josafá foi um rei bom. O pano de fundo dessa história é que eles estavam num dia comum, num dia de reinado, só que veio uma notícia, o verso 1 e o 2, ele é bem claro. O texto fala assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabita e os filhos de Amon, e com eles outros dos Amoabitas, vieram a peleja contra Josafá. Vira para o teu vizinho e fala assim: cuidado com as pelejas. Vira para a esposa e fala assim: você me apelei? Não faça isso. Não faça essa pergunta. Verso 2: então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. O que significa isso? Significa que eles estavam num dia comum, e aí chega uma notícia, aquela que vem assim, naquele segundo que você não espera, e falaram assim: olha, Josafá, o negócio é o seguinte: 3 nações se uniram contra você. Então não é uma, são 3 nações. Por algum motivo, por alguma causa, eles estão reunidos e estão vindo já contra nós. Geograficamente, se você for estudar aqui, quando eles falam que já estão além do mar da Síria, eles calculavam muito esse aspecto geográfico do tempo em cada local que eles estavam. É como se fosse assim, estamos aqui, cultuando a Deus, e 3 exércitos se reuniram e já passaram o pedágio. Então havia uma referência do tempo, da distância ao qual esses 3 povos
se uniram e estavam vindo contra Judá, contra o reino de Josafá. A história no contexto geral, só para você se situar, há obviamente um desespero no reino. Eles tomam algumas posições espirituais ali, e o que acontece é que eles se unem. A gente vai discorrer tudo sobre isso, mas só para você ter um panorama geral. Eles tomam essas posições espirituais em oração, em jejum, em louvor. Há palavras proféticas derramadas sobre esse momento, um momento curto, mas que Deus foi muito intenso aqui para com eles. O texto finaliza que Deus deu a vitória para eles. E no final, que foi o verso 28 e 29 que nós lemos, você vê que a glória de Deus resplandeceu sobre aquela vitória. Amém, amados? Os finais são sempre vitoriosos. Fala isso. Os finais em Cristo Jesus são sempre vitoriosos. Então quem está em Cristo Jesus, ele não tem uma derrota. A derrota, no nosso ponto de vista, tem que se chamar processos. Então quem está com Cristo não é mais derrotado, porque nós já somos vencedores por estarmos nele. Então a nossa vitória é de estar nele. Agora, o que de repente saiu do teu controle, o que de repente não foi como você quis, o que de repente não estava no seu plano, não é derrota, é processo de Deus. E eles entendiam isso. E o texto, lá no capítulo 20, no verso 1 e 2, traz uma notícia tenebrosa. A notícia chegou. A notícia nesse ponto traz medo, traz insegurança, traz gatilhos mentais do passado. Então esse processo, ele pode ser ou alguma coisa que levaria eles para o fundo do poço, ou seria a oportunidade de uma plataforma das experiências e do poder da manifestação de Deus. E essa decisão estava nas mãos do povo, porque ou eles poderiam amaldiçoar o Deus, já achando que já não tinha mais tempo, que já estava tudo perdido, olha o que aconteceu na minha vida, já proclamando as desgraças e a derrota que ia acontecer. Ou eles poderiam ter uma posição, puxando para o nosso tempo, vamos dizer assim, Novo Testamento. Jesus nos deixou muito bem avisados: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque o texto fala: eu venci o mundo. Então, se eu me apegar a esse versículo, no mundo tereis aflições, então ele não está dando uma possibilidade, é uma afirmação. Nós passaremos por aflições em todas as áreas da vida. Mas como que eu vou passar por essa aflição? Com bom ânimo. Por mais difícil que possa ser. Mas por que o bom ânimo? Não pela situação, mas porque eu já venci esse mundo. Ele já venceu o mundo, igreja, inclusive a morte. Inclusive a morte. O ano passado nós passamos por eu e minha família particularmente, daqui o meu sogro, pela morte da minha sogra, que foi um impacto muito grande na nossa família, pela forma que foi, o tempo que foi e as esperanças que nós tínhamos em cima disso. Só que no mundo teremos aflições, por mais difícil que seja, teremos que continuar bem animados. Por quê? Mas se ela não está mais aqui em nosso meio, porque Jesus venceu até a morte. Então isso não foi uma derrota, isso foi uma vitória. Então Jesus nos alertou que crises irão vir, mas Ele está nos garantindo que há uma vitória para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? E por que os povos se uniram contra o rei Josafá? Essa é uma pergunta que a gente tem que indagar. Por que tamanho ódio? Por que tamanha estratégia? E se você for estudar a história desses três povos, eles nem eram tão coligados assim, tinham algumas familiaridades, mas o ódio, a ganância era tão grande, o desejo da vitória em cima do povo de Israel, do reinado de Josafá, era tão grande, que eles até abriram mão das suas indiferenças para se unir contra o povo.
Se você for estudar o contexto histórico, e é importante você escutar o contexto histórico e tentar trazer para o seu cotidiano, amém? Isso é a Bíblia. Judá estava em crescimento, era uma força nova sobre o governo de Josafá. Já havia os indicativos da fidelidade de Deus para com esse povo, através das reformas espirituais que ali estavam acontecendo. Então, provavelmente, isso não está claro no texto, mas provavelmente, por essa ascensão desse povo, do povo de Judá, trouxe um incômodo para os povos pagãos. E o que acontece? Ao redor disso, eles se uniram. Então, o território de Judá também era um ponto estratégico, fértil e rico. Então, o que a gente entende? Que aquilo que Deus está fazendo na tua vida pode incomodar pessoas. Aquilo que Deus está fazendo na tua área financeira, no seu trabalho, na sua profissão, no seu casamento, no seu ministério, pode trazer um incômodo para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Vocês estão aqui ou não? Esses três povos, eles tinham uma nomenclatura unificada, os meunitas, que era o povo de Moabe, de Amon e de Edom. Eram povos históricos, desde a época lá de Israel, do povo do Êxodo, na saída. Então, essa hostilidade, essa ligação aí de ciúmes, de rivalidade territorial, de desprezo espiritual, já era desde lá de trás. Lembra quando em algum lugar alguém escreveu que nossa guerra não é carnal, mas é contra principados, potestades, os dominadores desse mundo? Josafá vinha numa ascensão. A história dele é que ele tinha conseguido restituir o aspecto espiritual do templo. O templo, ele tinha oscilado em estrutura religiosa e manifestação da glória. Teve momentos que não tinha um templo tão estruturado assim, mas o poder de Deus era sobrenatural. E teve momentos que o templo era maravilhoso, mas lá dentro só tinha religiosidade, promiscuidade, corrupção. Então você vai ver durante a história, eles que tentaram sempre trazer de volta o contexto da palavra de Deus e enfrentaram sérios problemas contra isso. Josafá, com ele não foi diferente. Havia uma ascensão espiritual daquele povo, havia uma unidade maior do povo. Judá, como eu já disse, já era um território ali em ascensão. Então dá-se a entender que esses três povos eles se uniram, trazendo ao coração a rivalidade, o ciúme, desde a época lá do povo de Moisés. Então você vê essa tentativa de unificação do inimigo para destruir o povo de Judá. Quem é você quando chega uma notícia dessa? Quem é você quando chega uma notícia de que estão falando mal de você, que estão fazendo ali um ajuntamento contra você? Quem é você quando você chega lá no trabalho e parece que você vai ser mandado embora, parece que falaram mal de você, que estão armando contra você? Quem é você? Quem é você Quem é você numa mesa de domingo da macarronada e um familiar pinça e te dá uma alfinetada daquele problema que teve lá em 2009? Nós teremos aqui algumas posições. Vocês estão aqui ou não? O clima está tenso, hein? Verso 3 e verso 4. Logo após essa notícia terrível, quase que sem tempo de reação, verso 3 fala assim: então Josafá temeu e pôs-se buscar ao Senhor e apregou um jejum em Judá. Repete comigo: buscar ao Senhor e jejum. Esse cara ele poderia falar assim rapidamente: quanto tempo a gente tem? Vamos formar um exército, pega as armas, vamos tentar afiar o máximo possível as armas, se posicione nos pontos estratégicos, vamos tentar pegar eles pela lateral e tentar fazer todo um plano militar contra um exército.
não estaria errado se ele fizesse isso, e ele até faz isso. Só que antes de qualquer coisa, ele busca a Deus e vai jejuar. Sabe por quê? Ninguém que está com a emoção descompensada tem base para tomar qualquer tipo de decisão. Toda decisão tomada na impulsividade, no medo, no desespero, na pressão, ela tem consequências drásticas. Um casal que resolve tomar uma decisão no auge da crise do casamento, eles podem tomar decisões drásticas. Um jovem que tem que tomar uma decisão, mas ele está descompensado emocionalmente, ele pode tomar uma decisão descompensada. Um pai de família, um sacerdote que está sob uma pressão, sobre qualquer coisa, se tomar uma decisão repentina, ele pode ter uma decisão que pode comprometer o resto de sua vida. Josafá poderia tomar uma decisão aqui que poderia comprometer todo um reinado e toda uma história, e nós poderíamos estar falando de outra coisa hoje. Mas um homem e uma mulher temente a Deus não toma decisões, não faz escolhas por impulso, no calor da emoção, com sentimentos embaralhados. Nunca, marido, tente discutir com a sua esposa durante uma TPM. Não faça isso. Mulheres, nunca cobre o seu marido depois de um dia intenso de trabalho, pressionado por resultados, e tantos outros exemplos que a gente pode ressaltar aqui. Josafá não poderia tomar uma decisão, mesmo o tempo sendo curto. Então o que ele faz? O texto fala que ele busca ao Senhor. Josafá teve medo, sim, só que ele decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Repete comigo: todo Judá. Então o jejum não foi só com ele reuniu todo mundo. Só que faz parte de nós. Precisamos, é você, marido, que chegar para sua família assim: vamos lá, pessoal, juntar todo mundo aqui, vamos fazer um jejum e vamos buscar o Senhor, e Ele vai nos responder. Na dúvida, não faça nada. Essa é uma máxima que eu tenho em minha vida. Se você for pegar outros textos base, Mateus capítulo 18, verso 19, diz assim: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meio do Pai que está no céu. Atos capítulo 13, verso 2 diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, e aí o texto continua: qualquer seja o momento de tensão que você esteja passando, de A a Z, em áreas da vida, não tome nenhuma decisão antes de buscar o Senhor e jejuar. Senão você pode ter não só um problema, mas agora dois. O jejum e oração abrem um espaço para que você diminua, esmague sua carne, controle as suas emoções que estão à flor da pele, e deixa o Espírito Santo fluir com clareza sobre você. Vocês estão aqui comigo ou não? Todas as decisões tomadas debaixo de jejum e oração, elas têm efeitos eternos. A comunhão, porque comunhão, Josafá uniu todo o povo. O jejum e oração abre esse espaço, cria, gera um ambiente da manifestação da glória de Deus, traz quebrantamento, traz um ar de arrependimento e de mais dependência e confiança de Deus. Então, se nós estamos nessa sequência, que há cenários que fogem do nosso controle, vocês gostam de repetir? Digam sim. Aí, ó. O primeiro fala assim comigo, então: há cenários que fogem do nosso controle. E há cenários mesmo. O ponto 2 dessa história é que unidade e jejum e oração trazem a resposta do céu. O que esse cara ia falar para o povo? Ia ser só uma tentativa. Ele precisava de algo a mais. Quando as situações fogem do meu controle e do seu controle, não adianta você se matar para fazer estratégias humanas. Primeiramente, traga uma unidade com quem está envolvido no problema. Jejue e ore, que dos céus virá a resposta. A
Agora, algo interessante aqui, o ponto 3 que eu separei. Acho que o pessoal está correndo comigo aí, né? Ai, que bênção. Há respostas que virão apenas na igreja em unidade. E por que isso? Verso 13 e o verso 14, olha só o que diz no texto de 2 Crônicas, capítulo 20. Deixa eu só ver um outro verso se eu não li aqui. Vamos ver o 13 e o 14. Eu quero separar um outro aqui. Vocês prometem que depois vocês vão ler esse capítulo inteiro, esmiuçando ele, cada versículo? Se você ler depois na sua casa, a partir do 6, o verso 5 fala: e pôs Josafá em pé na congregação, e isso é esse ponto. Verso 5, embora no outro 13 ele também faz isso, mas põe o verso 5 aí, por favor, pessoal, aí na tela. Então ele fala que ele junta o povo, ele temeu, verso 3, depois ele fala, ele busca ao Senhor, ele apregou um jejum em todo Judá. Aí o verso 4 fala assim, ó, e Judá, a partir do 4, por gentileza, acompanha aí. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé, onde? Na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. Uma das ferramentas sutis, mas destruidoras do inimigo é o isolamento. Quando as pessoas começam a passar por processos de dificuldade, quando elas escutam que os povos dos Moabitas estão invadindo, ou quando algo já está acontecendo, uma estratégia equivocada é o isolamento. E esse isolamento, ele vai causar fraqueza, ele vai causar sensações de esquecimento e vulnerabilidade na mente. E o texto fala que no momento de crise, no momento mais difícil desse povo, onde o ataque já estava prestes a acontecer, Josafá estabelece essa reunião, ele estabelece esse jejum, essa busca. Os povos eles vêm de todos os cantos, se unem ali em Judá, e o texto é muito claro, verso 4 e 5, eles pedem socorro a Deus, eles se reúnem em pé na congregação, na casa do Senhor, diante de um pátio novo. Há respostas, igrejas, que elas virão apenas no meio do povo. Deus fala muito com indivíduos, Deus fala muito de uma forma única ali, você no seu quarto, você no carro, você fechando a porta ali, você e ele, mas há manifestações e direcionamentos que só virão para o povo. Se você não tiver esse entendimento, você vai ficar numa situação de vulnerabilidade, e o ataque na mente é cruel. O capítulo 20 ainda, mais para frente um pouquinho, no verso 13 e 14, o texto diz assim: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também, olha só o verso 13, presta atenção, e todo Judá estava em pé perante ao Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Aí o verso 14 diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, é aqui está a linhagem dele. Vocês estão aqui ou não? O que a gente entende, igreja? Deus vai falar com você no seu quarto, Deus vai falar com você na sua casa, Deus vai falar com você na madrugada, você sozinho, e não sei quanto Deus fala dessa maneira, mas Deus vai falar aqui, ó, no meio do povo. Olha só que interessante, no momento de maior crise da situação aqui desse tempo de Judá, olha que riqueza, o verso 13, e todo Judá estava em pé perante a congregação, como também as crianças, as mulheres e os filhos. Onde você fica no momento de crise?
onde você está no momento de perseguição. O texto fala que eles estavam juntos na casa de Deus, mesmo com crise. Eles estavam buscando a Deus, eles estavam já em jejum, eles já vinham no processo de oração. A partir do verso 6 você vai estudar lá depois a oração de Josafá. E aí no meio da congregação, no meio do povo, onde todos tinham trazido seus filhos, as crianças, as esposas, o povo unido, o texto fala que Deus levanta um homem chamado Jaziel. Jaziel, se você for buscar aqui, é o verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Olha para a cara do seu vizinho aí, faz uma cara de Jaziel e fala assim: essa palavra é para você. Sabe por que Jaziel? Jaziel não era um pastor, não era alguém específico, um sacerdote. Mas quando está falando de igreja, aqui no contexto de igreja, nesse texto, ele não está falando que só o pastor vai pregar e vai trazer aquela mensagem. A cultura é que no meio do povo, no meio da congregação, você vai conversar com pessoas, você vai se envolver em relacionamento, numa conversa, num bate-papo, num café de sexta-feira às 7 horas da manhã. Onde que é a padaria lá? Você está quase, a esposa fazendo um cafunézinho na nuquinha, você está quase dormindo aí, meu irmão? Hã? Não tem crise nenhuma mesmo aí, hein? Meu Deus do céu! Aquele cafunézinho. Como é que chama a padaria lá, pessoal? Que os homens estão. Ele cata, não é merchandising, tá? Toda sexta-feira está aberto a todos os homens, 7 horas da manhã, a galera toma café junto lá na padaria. É igreja. Quando a gente fala igreja, não necessariamente é só um templo aqui estabelecido no domingo. Também é óbvio que é, isso é óbvio. Mas é a célula, é uma reunião das mulheres, é um chá das mulheres, é uma palavra, é um momento que fica ali no canto conversando. No meio do nosso povo, Jaziéis. Vocês estão aqui ou não? O que é Jaziel? Ele foi um porta-voz profético de Deus naquele momento específico. Deus escolheu ele para trazer uma mensagem ali para o povo. O Espírito do Senhor usou esse homem, encorajou ele a trazer uma direção e livramento. Então é uma palavra que vem de alguém de Deus, e você só consegue isso em unidade. No isolamento isso não existe. Isso só acontece na família, em meio do povo, na comunidade, juntos. O que significa Jaziel? O termo Jaziel, na origem da palavra aqui no hebraico, é Deus forte e o Deus que há força. O que isso significa? Pergunta para mim, o que significa, pastor? Vou te responder: é da boca de um irmão que vem a sua força. É de alguém, de um homem, de uma mulher de Deus, que vai vir a palavra profética. Da pregação, como está indo, sim, como está cortando aqui para mim, sim, mas é na comunhão, é no partir do pão, como diz lá em Atos 2, eles estavam juntos, eles compartilhavam tudo juntos, eles compartilhavam o pão, e nessa sempre vai ter um Jaziel, vai falar: meu irmão, vem aqui, mano, ó, a palavra de Deus é isso, é numa roda, é numa partilha. Vocês estão aqui mesmo ou não? O texto diz assim em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7: e cada um é dada a manifestação do Espírito, visando a um fim proveitoso. Eu não estou dizendo que você tem que sair por aí procurando palavras proféticas, não é isso, porque isso também distorce aquilo que Deus está estabelecendo, mas é no meio do organismo vivo da igreja que vai vir uma palavra, que vai vir um direcionamento. Às vezes a pessoa nem sabe que ela está fazendo isso. Às vezes a pessoa, eu já vivi isso assim centenas de vezes. Eu já vivi isso aconselhando alguém. Eu já vivi isso olhando para alguém, aconselhando a pessoa, e Deus falando comigo: é isso, filho, é só você fazer isso. Literalmente um meio ali, Deus pregando para nós dois. A pessoa achando que estava sendo ultra ministrada e eu 10 vezes mais. Agora, tudo começou com uma crise. Não tem aquela musiquinha de fundo, gente? Não tem?
tem um violãozinho, hoje está assim, ó. Os moabitas estão invadindo, o microfone com fio, não tem um violeiro. Praticamente, ó, igreja, jejum, os caras estão no pedágio já. Efésios capítulo 4, verso 16, o texto diz assim: o corpo todo ajustado, dá uma ajustada aí no irmão do lado, não é fácil ajustar, viu? Tem gente que não gosta, que toca, né? Fala, não, mas tem que ajustar, irmão. É igreja, dá aquela ajustada e unido pelo auxílio de todas as juntas. Gruda aí no irmão que está do lado, faz uma junta com ele assim, ó. Cresce e edifica-se em amor. Isso é igreja, cara. Só que às vezes é difícil se encaixar um com o outro. Mas olha o que o Paulo está falando, estamos juntos. Ajustar, o que é ajustar? Você tem uma ferramenta ali, você tem que dar uma ajustada. Toda ajustada tem que dar um, né? Ou quando você coloca viajando com a família, 5 filhos, 10 filhos, né? Bolsa para todo lado. Vai falar, Daniel, que nunca você fez assim, ó. Vai fechar isso aqui. Fechou? Às vezes ajustada é isso, meu irmão. Vai, fica juntinho. Fica juntinho. A gente coloca o Lucas e a Mariana, às vezes, cumprindo uma disciplina, né? Para não falar muito termo, que vai falar que é ofensiva a palavra que eu vou dizer. Mas cumprindo ali um processo de reflexão, a 2. Então o que a gente faz? Coloca as 2 cadeirinhas que a gente tem na sala, de frente para o outro, fala assim, vocês vão ficar olhando um para o outro, porque vocês têm que se amar, têm que se ajudar e não pode ficar brigando. E eles ficam assim. O Lucas, ele é um cara mais concentrado, ele fica, a Mariana não consegue, ela faz assim, olha, e eles têm que ficar olhando um para o outro. E aí se briga, tem que dar um beijinho onde bateu. E tem vários conceitos que a gente usa lá. Tem que estar junto. Amém, igreja? Amém. O corpo todo, Efésios capítulo 4, verso 16, o corpo todo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica. A edificação é um aspecto de reforma, de crescimento, de desenvolvimento. Quem está aqui, né? Glória a Deus. Nossa, eu estou no ponto 4, tem 7. Já são 20 para meio-dia. Repete comigo aí o grito de guerra deles. Repete comigo. Dê graças ao Senhor. Dê graças ao Senhor. Seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. No verso 21, igreja, depois que veio essa palavra de Jaziel maravilhosa, a gente poderia até ler um pedacinho da palavra de Jaziel sobre o povo, verso 15, vamos lá no verso 15. E disse, essa é a palavra de Jaziel, tá? Essa é a palavra que vem sobre a tua vida agora. Fecha os teus olhos, não terminou, imagine que terminou, só fecha o teu olho rapidinho. Fecha só o teu olho rapidinho, só para você se concentrar. Esquece que sou eu, esquece. E só creia nessa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficais parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Você pode aplaudir Jesus com essa palavra? Eu fico imaginando a cena, os caras desesperados, Jaziel levanta, homem ousado. Deus tem uma palavra, e ele solta essa palavra, como Deus está soltando essa palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida. Verso 18, depois dessa palavra profética soltada para o povo, verso 18 diz assim: então
Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Aqui já é outro estágio, igreja. Aqui já é outro estágio. A gente não está preparado para essa conversa agora, porque a nossa preocupação está com a conta, nossa preocupação é que estão falando da gente, nossa preocupação é porque isso, é porque aquilo. Quando os caras receberam uma palavra dessa, eles até esqueceram da guerra. O texto fala que Josafá, verso 18, ele se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Os caras no pedágio ali, eles adorando ao Deus, com o rosto em terra, jogado, chorando. Eu fico imaginando a manifestação agora do Espírito Santo tomando conta daquele lugar, daquela igreja, daquele templo. E eu fico esperando, às vezes, tipos de manifestação nesse sentido, quando a gente vem orando, vem mostrando, vem jejuando. Só que parece que as decisões estão na força das pessoas e não em Deus. O texto, depois que eles fazem isso, o verso 19 fala assim, ó: e levantaram-se os levitas. Queria chamar os levitas aqui, por favor, vamos lá. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem. Vem aqui um coratita, vem. E os filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Repete comigo: com voz muito alta. Aí você está vendo o irmão louvando, ele está assim, ó. Está com a cabeça lá não sei aonde. Desculpa o termo aqui, chulo. Não vou usar o termo chulo. O bicho pegando aqui, a casa caindo, 3 exércitos voltados a esse plano para destruir, aniquilar eles. Eles resolvem pegar o filho, a esposa, a galera toda, ir para a igreja, adorar o Senhor, louvar o Senhor, o hino tocando, todo mundo cantando em voz alta, todo mundo em jejum e adoração. Quem é você na crise? Quem é você quando as coisas saem do teu controle? O cenário armado aqui para destruição, sem nenhum tipo de fôlego, e eles lá com o rosto no chão, adorando ao Senhor com voz alta. O verso continua, verso 20: e pela manhã cedo se levantaram e saíram. Aí eu fico imaginando esse pela manhã cedo. Que pena que não dá para pregar tudo, cara. Vocês lembram que muitos viviam fora e eles saíram de todas as aldeias e se juntaram em Jerusalém? O texto nos deixa entender que eles passaram a madrugada toda orando e buscando ao Senhor. Porque quando veio essa palavra de Jaziel no meio do povo, Josafá meteu a cara no chão chorando aquela adoração, o Espírito pegou eles cantando em voz alta. O próximo versículo fala assim, ó: e na manhã seguinte, ou seja, aquele povo provavelmente dormiu todo mundo lá. Vamos dormir todo mundo aqui hoje adorando? Imagina, dá 10 para meia-noite, você já está desesperado. Dá 10 para meio-dia, você já está desesperado querendo ir embora, cara. Fala assim comigo: Jaziel, Jaziel. Os caras passaram a noite inteira adorando. O texto fala que no dia seguinte, verso 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram. Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos profetas e prosperareis. E eu vou ter que parar aqui no ponto 4, lá vai até o 7. E o cântico desses homens, verso 21, o texto diz assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, presta atenção,
atenção, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Eles foram em luta. O texto fala que eles se posicionaram estrategicamente de uma forma militar e foram. Eles tiveram que fazer o que eles tinham que fazer, se posicionar e ir, porque a palavra que veio através de Jaziel é: vai e enfrenta o povo. Só que com quais armas? Com as armas de guerra? Com ofensas? Não. O grito deles era o seguinte: dê graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Está aí na sua Bíblia, verso 20, verso 21. Aqui um monte de gente indo para uma guerra, gritando: dê graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. Dê graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. Dê graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. É desse jeito que você guerreia? Ou você também guerreia tentando achar a trave do olho do irmão, o cisco do olho do irmão? Ou você guerreia apenas tentando fazer as suas justificativas? Para encerrar, diga verso 22, acompanha aí na tela. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Verso 23: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruírem e exterminarem. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. O que aconteceu aqui? Imagina esse cenário. É como se fosse assim, igreja. Os caras estão no pedágio, amém? Vocês gostaram desse tempo? Estão ali no pedágio. Então nós passamos aqui o tempo adorando, buscando o Senhor, jejuando, adorando Ele. E aí chegou na outra manhã, nós acordamos aqui, todo mundo anestesiado da glória de Deus. Agora vamos lá, chama o pessoal do louvor, vamos começar a adorar a Deus, vamos começar a tocar. Dê graças ao Senhor, o teu amor dura para sempre. Esse é o nosso grito de guerra. Aí eles se posicionaram e começaram a ir. Para fazer o quê? Não sei, porque humanamente não tinha o que fazer. Nessa que eles estão indo adorando, o texto acontece num outro cenário. Os três povos, dois se unem para matar o outro. Alguma coisa aconteceu, alguma desavença, alguma inveja entre eles mesmos, não sei o que aconteceu. Só que o texto fala que dois se unem e matam o povo inteiro. E quando esse terceiro foi aniquilado, os outros dois começam a se degladiar entre eles. E eles mesmos se matam. Vocês estão aqui comigo ou não? É assim que você luta as guerras? Eles mesmos. Olha o verso 24, acompanha aí. Nisso que eles estavam vindo adorando, louvando ao Senhor, Deus estava resolvendo da maneira que Ele tinha planejado lá na frente. Quando eles chegam, verso 24, nisso chegou Judá, a atalaia do deserto. A atalaia é um ponto estratégico de visão. Eles chegam lá para lutar, de certa forma, algum monte, alguma montanha, onde ia ser ali a guerra. Eles param e olham lá, e olha o que diz o texto, no verso 24: nisso chegou Judá a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eles eram como corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Eles chegaram para lutar, cara. Você chega lá para resolver um problema, não sabe nem como começar. E a hora que eles chegam lá, eu fico imaginando esses caras andando. Eu fico imaginando o morro, porque como eles falam que era um
lugar de atalaia. Então assim, ó, imagina que eles estão subindo o morro, e a hora que eles chegam naquele pico para olhar, eles olham aquele monte de gente, tudo amontoado uma em cima da outra. Era guerra, o negócio era feio, todo mundo morto, acabou. Eles olham aquilo, o texto fala que nenhum se escapa. O verso 24, o 25 diz assim, ó: e vieram Josafá e o seu povo para saquear seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si que não podiam levar. Durante 3 dias saquearam os despojos, porque era muita coisa. O que era para ser uma destruição total se tornou prosperidade. Eles chegaram lá, não lutaram, Deus tomou conta de tudo, e ainda tinha 3 povos lá cheios de despojos. Despojo significa toda a riqueza: armas, ouro, pratas, vestes. Era assim, era guerra. Eles pegaram tudo pela ordenança de Deus. E o que era uma derrota certa e já estabelecida virou uma grande vitória e uma prosperidade. Lembra do tema da pregação? Qual que é o tema da pregação? Os processos para uma vitória. Não negue esse processo. Quais são os processos que esse povo passou? Josafá junto com o povo de Judá, depois da notícia do caos: jejum, oração, adoração, palavra profética, unidade, estar na igreja. Olha quanta coisa aconteceu. E depois de toda essa unidade, mesmo assim eles foram para a guerra, não se ausentaram. Temos que ir, vamos caminhar. Só que quando eles chegam lá, já está tudo resolvido, meu irmão, meu irmão. Aleluia. Por que temes? Por que você teme? Por que esse desespero? Por que essa ansiedade? Filipenses capítulo 4, verso 6: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça. Esse homem fez isso, Judá fez isso. Eles não se manteram ansiosos, eles não tomaram uma decisão precipitada na emoção. Eles respiraram, jejuaram, oraram, estavam juntos, estavam congregando, trouxeram os filhos, as filhas, as esposas para a casa do Senhor. Senhor, levanta Jaziel, homem de Deus, começa a vir a palavra profética, essa palavra toma o coração deles. Mesmo assim eles continuam em oração, continuam em jejum, passam a noite inteira orando juntos. Na manhã seguinte eles vão para a guerra. Como? Com os adoradores, instrumentos, orando e declarando: a graça do Senhor, a tua misericórdia dura para sempre, o teu amor. É sobre isso. Amém, igreja? Amém. Deus luta as nossas guerras, é Ele que está à frente. A parte que nos cabe é a parte da oração, é a parte da fé, é a parte da busca por Ele, é a parte da santificação. Só que não, às vezes você fica preocupado com a parte prática, com a parte difícil, com a parte operacional. Você tem que fazer aquilo que está no seu controle. O que estava no controle de Josafá? Era isso. A aplicação desse ponto aqui é que a sua força não está no braço, a sua força está em confiar naquele que detém toda a força. Eu não preciso ser forte, eu preciso confiar em onde vem a minha força. Mesmo porque quando Paulo fala, quando sou fraco, é que sou forte. Porque se eu achar que eu sou forte, então eu tenho que levar no peito. Os caras estão aí mesmo, junta todo mundo, vamos para cima. Não, mas não é assim que funciona. O choro, o que era choro, o que era pranto, o que era desespero, se tornou alegria, vitória e manifestação da glória de Deus. E aí a gente encerra falando do último versículo que nós lemos. Judá começou a voltar para sua região cheio dos despojos de guerra. Voltaram ricos, pegaram todos os despojos de 3 povos. E quando eles chegam lá, o texto fala assim, ó: e veio o temor sobre todos os reinos da terra. É como se os caras fizessem assim, ó: meu Deus, olha os caras de Judá, saíram daqui tudo franguinho, meu, acabaram porque ninguém viu o que aconteceu lá. Só eu e você sabe o que acontece.
Só você sabe que é Deus que nos dá as vitórias. Quando eu olho para o carro que eu ando, para a esposa que eu tenho, para os filhos que eu tenho, para o trabalho que eu tenho, para a igreja que é a minha família, eu sei que não tem a ver comigo, é o amor de Deus. As pessoas podem achar que você é bom o suficiente, mas você sabe de onde vem sua força. Então, quando eles começaram a chegar lá em Judá, cheio de tudo, cheio das riquezas, cheio da autoridade, o burbúrio regional começou assim: meu Deus, Judá, essa merreca de povo acabou com 3 povos juntos. Meu Deus, Deus está com eles, nem mexe com esses caras. É isso que o texto trouxe. Nem mexe com esses caras, meu. E aí o texto fala que veio um temor sobre todos os povos da região, verso 29, e veio o temor de Deus sobre todos os reis daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. É como se fosse assim: mano, nem mexe com esse cara que Deus está com ele. Nem toca nisso aí, cara. E aí o verso 30, e o reino de Josafá ficou em paz, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Amém. Fique de pé no teu lugar. Desculpa a extensão aí, amados, mas para um povo que ficou a madrugada inteira orando, buscando, jejuando, 15 minutos aí não vai fazer diferença.